Amém. Gente, algumas pessoas me perguntaram a respeito da gravação das mensagens, né? Nós estamos acertando, nós estamos com um pequeno problema técnico em relação ao nosso computador, né? Nós estamos gravando, mas ainda não estamos colocando no YouTube as mensagens. Mas isso tudo em breve, né? Eu creio que até semana que vem a gente vai estar resolvendo tudo isso, né? Para que os irmãos possam também ter acesso aí às mensagens que estão sendo trazidas aqui desde o começo do ano, tá bom? Ontem, né, foi aniversário do nosso irmão Marcos, querido irmão Marcos, que está aí vencendo a cada dia, né, Marcos? Graças a Deus pela sua vida, louvamos a Deus, né, pela sua perseverança. Em nome de Jesus, né, em breve você vai estar aí andando normalmente para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. E dia 11 foi aniversário do nosso querido pastor Denis também, parabéns, pastor, né? Glória a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus, um homem sincero, né, no seu propósito com Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida também, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4, do 12 ao 15. 1 Timóteo 4, do 12 ao 15. A nossa mensagem de hoje é: tá na hora de crescer. Olha para o irmão lá e fala com ele aí: tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer. Nós precisamos assimilar, amados, o que a visão para esse ano de crescimento. E nós não podemos mais postergar, nós não podemos mais procrastinar, nós não podemos mais adiar o crescimento que Deus quer na nossa vida. E quando eu falo crescimento em todas as áreas. É um crescimento para todos os lados, né? Na área financeira, na área emocional, na saúde, crescer também em relação aos relacionamentos, fazer conexões diferentes com pessoas diferentes. Crescimento também emocional, você não ficar mais refém, escravo, né, de situações que às vezes te prendem, né, com outras pessoas. Então tem pessoas que ficam escravas de sentimentos e de que alguém falou alguma coisa e alguém me feriu, alguém me machucou, e a pessoa fica escrava desses sentimentos e não cresce emocionalmente. Então esse ano é o ano de nós estarmos avançando. Esse ano é o ano que o nosso progresso vai ser visível a todos. A sua família vai olhar para você e vai dizer assim: puxa vida, como você está diferente, né? Os seus colegas de trabalho vão dizer assim: olha, você cresceu, você mudou, você é outra pessoa. Nós precisamos, amados, a nossa vida tem que ser visível a todos. É o que diz esse texto aqui. O apóstolo Paulo, seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então Paulo está falando do seu filho na fé, está dizendo: olha, dedique-se à leitura pública, ou seja, para outras pessoas, diante de outras pessoas, leitura pública das Escrituras, a exortação e ao ensino. Dedique-se, ou seja, esforce-se no seu ministério, naquilo que você está fazendo, né? Como um obreiro do Senhor, esforce-se e dedique-se nisso, até que eu venha. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Então, quando nós não crescemos, mas nós estamos negligenciando o dom que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu, o recurso que Deus nos deu. Todo recurso você tem, diga assim: eu tenho todo recurso em mim. E quando eu não uso esse recurso, diga comigo, e quando eu não uso esse recurso, eu estou negligenciando aquilo que Deus me deu. Então é que está dizendo aqui: olha, não negligencie o dom que foi dado a você. Tem muitas pessoas, amados, que receberam dom de Deus, que tem ministério, que, sabe, Deus concedeu dons a essa pessoa, mas ela está negligenciando. Ela está vindo somente para a igreja como espectador, ela está vindo para a igreja participando dos cultos, mas ela não está desenvolvendo, diga, desenvolvendo o recurso que Deus deu a ela. E tudo aquilo que nós sabemos e não fazemos é a mesma coisa de não saber nada. Então o que faz a diferença é você fazer, é você praticar, é você exercitar aquilo que você aprendeu.
O que traz crescimento é o exercício, é a prática daquilo que nós estamos aprendendo no altar. É isso que vai trazer crescimento. Não adianta você ser uma pessoa, sabe, um bom ouvinte, ou seja, ouvir o tempo todo, mas se você não coloca em prática, de nada isso te valerá. Então nós precisamos começar esse ano a colocar em prática, sabe, mesmo que seja aos poucos, pequenos crescimentos, pequenos progressos, mas nós precisamos colocar em prática, para que a gente veja o resultado lá na frente. É como quem faz musculação, né? Quem faz musculação, o que acontece? A hipertrofia, né? Para você crescer os seus músculos, dentro lá dos seus músculos, né? Tem ali as fibras, e elas vão sendo ali, sofrendo lesão, né? Através do impacto que você está fazendo, aquilo dali vai crescendo, novas fibras vão sendo formadas, e de repente, a pessoa está crescendo, porque foi uma pressão que ela sofreu ali, e ela vai fazendo cada vez mais pressão, mais força, e de repente, os seus músculos estão sendo hipertrofiados, né? E crescendo. Então nós precisamos ser assim também, nós precisamos crescer continuamente, ainda que seja pouco, mas nós precisamos crescer continuamente, porque senão nós estamos negligenciando o dom que Deus nos deu. O versículo 15 diz assim: dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu, Então, queridos, para que eu possa ser visto, eu preciso crescer. Diga assim: para que eu possa ser visto, eu preciso crescer. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai se interessar por você, se você continuar no mesmo patamar, se você não desenvolver, se você não crescer em alguma área da sua vida. Ninguém vai olhar para você. Por que todo mundo hoje fala do Elon Musk, né? Elon Musk, todo mundo fala dele. Por quê? Porque ele é um cara que cresceu exponencialmente, cresceu para todos os lados, e todo mundo, amados, que cresce, ele é visto, ele é seguido. As pessoas querem ver e querem seguir aquela pessoa. Então nós não podemos ficar da mesma maneira. A Bíblia diz, olha, para que todos vejam o seu progresso, ou algumas outras traduções dizem assim, para que o seu progresso seja visível. Então diga assim: para que eu seja visto, eu preciso crescer. Então você precisa crescer, para que as pessoas possam olhar para você, para que as pessoas possam ver o seu progresso. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos fale nessa noite, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sair dessa posição de comodismo, de conformismo, Senhor, na nossa vida, para que possamos crescer, Senhor, crescer mesmo. Nós sabemos, Senhor Jesus, as dificuldades que nós sairmos dessa zona de conforto, nós avançarmos, nós, ó Deus, termos um propósito na nossa vida, nós mudarmos os nossos hábitos, Senhor, mas a Tua vontade é que o nosso progresso seja visível. Tu queres, ó Deus, que nós estejamos crescendo, assim, Senhor Jesus, como, ó Deus, uma lâmpada que é colocada num lugar bem alto, para que todos vejam. O Senhor quer que nós sejamos assim também, que sejamos vistos como cristãos, como homens de Deus, como pessoas fortes, como pessoas saudáveis. O Senhor quer que nós sejamos vistos. Por isso, Senhor, que essa palavra, ela venha nos confrontar nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Amados, nós queremos, com essa palavra de crescimento, nós queremos confrontar você. Nós não queremos te afrontar, porque quem afronta humilha o outro. Mas nós queremos confrontar você com essa palavra, para que você possa sentir que você não pode continuar da mesma forma. Você não pode olhar e ver as pessoas crescendo ao seu redor e você continuando da mesma maneira. Nós temos que ser confrontados nisso, em todas as áreas. Você não pode continuar da mesma maneira que você sempre foi. Você tem que melhorar a cada dia. A cada dia. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Tem que ser esse crescimento contínuo, queridos. A Bíblia fala no livro de Provérbios capítulo 4, 18. Eu tenho usado esse versículo também. Provérbios 4, 18. Diz assim, olha, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia.
Então a vereda do justo, o nosso caminho, a nossa jornada, ela tem que ser como algo que vai crescendo, aumentando a sua intensidade dia após dia. É assim que tem que ser a nossa jornada, né? Você não pode ficar nem parado, nem retroceder. Você tem que crescer sempre, crescer sempre. Então nós vamos aprender sobre isso nessa noite, nós vamos entender mais sobre isso nessa noite. Então o grande problema muitas vezes é que as pessoas, elas ficam julgando os outros, né? Falando que os outros não crescem. Por que ciclano continua da mesma maneira? Por que ele continua com a mesma barriga? Por que a gente sempre está falando dos outros e não olha cada um para o seu próprio umbigo, não olha cada um para si mesmo? A Bíblia diz assim, olha, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então todo sábio, ele olha para si mesmo, ele olha para a sua caminhada, ele olha para como ele está procedendo, como está a vida dele. Ele faz uma autoavaliação para saber se ele está progredindo ou não. O sábio é assim. Quem não é sábio vai levando a vida, vai tocando a vida, não mensura ali se está crescendo ou não numa área, se está do mesmo jeito que foi sempre. Mas o sábio não, ele vê prudentemente como ele está andando, ele olha para a sua vida, ele olha para as suas atitudes, para o seu comportamento, e ele vê se tem mudança ou não, se ele está crescendo ou não. Então a melhor forma, sabe, de você se autoavaliar, é para olhar como você está ontem e como você está hoje. Essa é a melhor forma de se avaliar. Você melhorou em relação à sua vida financeira, daquilo que você era antes para hoje? Você melhorou intelectualmente daquilo que você era ontem para hoje? A sua saúde está melhor do que ontem? Fisicamente você está melhor? Emocionalmente você está progredindo? Então a melhor forma de você estar fazendo esse tipo de crítica ou de julgamento é em relação a si mesmo, e não em relação aos outros. Em relação aos outros, você tem que se inspirar naqueles que estão crescendo, naqueles que estão avançando, naqueles que estão progredindo, e você precisa procurar saber como ele fez isso, se inspirar neles para poder crescer. Mas em relação a si mesmo, você tem que se autoavaliar, ver como você está andando, avaliar o seu crescimento. Então esse ano, meu querido, você não pode chegar no final do ano e ver pessoas aqui crescendo, pessoas desenvolvendo em várias áreas, e você da mesma maneira. Eu estou conversando com a minha filha, com a Yasmin. Nós estamos com uma ideia, a gente está sentando, está conversando, de começar um curso de inglês aqui na igreja presencial. Nós já fizemos isso uma outra vez, né? Então a gente está querendo começar aqui na igreja um curso de inglês presencial. Amados, olha, é uma oportunidade para que você aprenda um outro idioma, para que você consiga, sabe, entender coisas que você nunca entendia. Você vai crescer intelectualmente fazendo esse curso, né? Então a gente está estudando como que a gente vai fazer isso, mas vai ser aqui na igreja, né, com os irmãos da igreja, e você vai se desafiar nisso daí. Você precisa crescer. Às vezes você pensa assim, bispo, mas eu não tenho cabeça, eu não falo nem o português direito, vou aprender inglês. Meu amado, você não sabe o potencial que você tem. Você não sabe o potencial que você tem aí dentro. Eu não ouvi um amém, hein, amados? Você não sabe o potencial que você tem. Eu mesmo não sabia que eu tinha condição de fazer uma faculdade. Eu fiz uma faculdade de Direito, 5 anos de faculdade de Direito, 5 anos, né? E concluí a minha faculdade de Direito. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Amado, nós podemos todas as coisas, se nós nos empenharmos, se nós nos dedicarmos, né? Se nós formos constantes, nós podemos todas as coisas. Então, nós vamos começar isso aqui como uma forma de desafiar. Aí você pensa assim, bispo, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro. Meu amado, tudo isso é um desafio. Você vai se virar, porque você quer crescer, você quer chegar na frente, você quer que as pessoas, os seus filhos te olhem e falem assim, olha, meu pai está fazendo um curso de inglês. Já pensou isso? O seu marido, olha, a minha esposa está fazendo um curso de inglês, está aprendendo um novo idioma. Gente, isso é evoluir, isso é crescer, isso é avançar, isso é progredir. O que não pode é você ficar colocando desculpinha o tempo todo, dizendo, eu não consigo, eu não sei, a minha idade, é muito difícil. Não é isso que Deus quer de você. Então eu estou desafiando aqui, meu amado, para que você possa ter a coragem de sair da sua zona de conforto, do seu lugar comum, da sua comodidade e se desafiar em alguma coisa. Então, para crescer, a gente precisa se desafiar. Então, preste atenção, amados, no que eu vou te dizer. Pode colocar essa frase, a primeira frase.
Olha só que frase poderosa. Só haverá progresso em sua vida se houverem desafios a serem superados. Só haverá progresso na sua vida se você tiver desafios a serem superados. Então você precisa estar sempre se desafiando. Sem desafio não há evolução. Você tem que colocar diante de você desafios para que você possa crescer, para que você possa avançar. A nossa querida pastora começou a fazer o curso de psicologia, né? Na Católica. A pastora Raquel começou a fazer psicologia esse ano. Ela se desafiou. Ela tomou coragem, ela foi para cima. Ela disse, eu vou conseguir. Ela não está olhando lá, meu Deus, como é que vai fazer? Não tenho tempo, eu trabalho. Sabe? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou terminar? Começou ano passado, né? Já está em qual? Segundo período. Então, nós não cresceremos, presta atenção nisso, só haverá progresso em sua vida se houverem desafios a serem superados. Tem que ter desafio. E desafio são coisas que muitas vezes são coisas que nós pensamos ser difíceis de fazer. Crescer em alguma área. Às vezes restaurar o seu casamento será um grande desafio. Tem pessoas que estão com casamento por um fio. E é um desafio restaurar o seu casamento. Sabe, mudar a sua maneira de ser, mudar a sua maneira de tratar a sua esposa, o seu marido, sabe? Aprender mais sobre relacionamento é um desafio. Então nós só iremos evoluir e crescer se nós estivermos nos desafiando o tempo todo. Irmãos, isso se tornou uma coisa, um modo de vida meu, né? Eu falei aqui na semana passada, nós vamos estar falando mais para frente sobre hábitos. Nós precisamos nos desafiar também adquirindo novos hábitos. Eu chamo de hábitos de gente grande. Diga, hábitos de gente grande. Eu não estou falando de deixar de comer unha. Tem gente que come unha, né? Eu também mordi a unha, né? Mas isso não é hábito de gente grande. Hábito de gente grande é, por exemplo, você dizer assim, olha, eu não sou mais escravo do açúcar. É um hábito de gente grande, né? Você dizer assim, olha, eu não sou mais escravo do açúcar, né? Eu tomei uma posição de estar fazendo atividade física todos os dias. É um hábito de gente grande, mudar os seus hábitos. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos, porque muitas pessoas são escravas dos seus hábitos, e nem sabem que são escravas, se acostumaram com isso. Então mudar os seus hábitos, a sua rotina, o que você faz sempre, e começar a fazer coisas que vão te trazer crescimento, progresso e evolução, meu amado, isso é um grande desafio. Mudar um hábito é uma coisa difícil, né? Mas é um desafio para que nós estejamos conseguindo fazer isso. Um desafio, por exemplo, mudar o hábito de falar mal. Tem gente que tem um hábito de reclamar o tempo todo. Lá em casa, os meus filhos e minha esposa me conhecem, né? Muito dificilmente eu vou reclamar de alguma coisa. Muito dificilmente. Eu cortei esse hábito da minha vida. Eu não falo mal, eu não reclamo das coisas. Eu não reclamo. Era um hábito de gente grande. Parar de reclamar das coisas. Quantos querem adquirir esse hábito aí? É um hábito de gente grande, sabe? É você deixar de reclamar das coisas. Porque quem fica reclamando o tempo todo, quem fica, sabe, toda hora ele vê uma coisinha, toda hora é um problema, toda hora, sabe, tem uma coisa para reclamar, essa pessoa não cresce nunca. Então nós precisamos mudar, sabe, desafiar, mudando os nossos hábitos alimentares. Nós estou batendo aqui em cima, a Bispo vai falar depois também, em algum momento aqui, nessas mensagens, falar sobre isso. Mudar os seus hábitos alimentares, aquilo que você come, aquilo que você ingere, você tem que mudar. Você não pode ser escravo de algumas coisas da indústria alimentícia. Você não pode ser escravo disso, meu querido. Deus te colocou aqui para governar sobre todas as coisas, para não ser dominado por nada. Então você não pode ficar escravo, refém de maus hábitos alimentares. Ficar nessa conversinha, bispo, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso. É muito difícil.
Então isso, você já tem que começar a mudar isso aí. Você tem que começar a mudar dizendo assim, olha, eu vou conseguir, vai dar certo, o Senhor é comigo, eu sou forte no Senhor. Vamos dizer isso aí, olha, eu vou conseguir, vai dar certo, eu sou forte no Senhor, eu sou corajoso, eu posso todas as coisas. Então a maneira que você reage diante das situações vai fazer muita diferença, sabe? É você reagir, não, eu posso, eu consigo. Se o bispo conseguiu, se fulano de tal conseguiu, eu também consigo. Eu tenho um potencial na minha vida. Eu falei na semana passada, né, da represa da hidrelétrica lá de Itaipu, binacional, né, abastece 15% de todo o Brasil e abastece 93% do Paraguai. Aí eu disse assim, você pegar aquela hidrelétrica tão grande e botar para abastecer somente Contagem, é um desperdício? É um desperdício. Abastece 15% do mercado nacional. Agora eu pego aquela grande hidrelétrica e trago para abastecer Contagem das abóboras. É um desperdício? É funcionar aquém daquilo que pode. Meu amado, você está funcionando além daquilo que você pode funcionar. Você está fazendo aquém daquilo que você poderia fazer. Você está me entendendo? Você pode fazer muito mais, você pode alcançar muito mais, mas você não está se dando o devido valor do seu potencial. Deus te fez com grande potencial. A mesma mente, o mesmo cérebro que o Elon Musk tem, é o que você tem, só que ele botou para funcionar o negócio, só que ele está praticando, só que ele está indo para cima, ele estudou, ele dedicou naquilo e cresceu. O problema seu é que você não quer estudar, você não quer gastar tempo, você não quer se esforçar para que isso aconteça. Esse é o grande problema. Então o problema não é com Deus, Deus já nos deu tudo que ele precisava dar, tudo ele já nos deu. Agora é com você. Agora é com você. Ele já te concedeu tudo, te capacitou com tudo. Ainda te deu a salvação de graça sem você merecer. Então o problema está com você. É na obra que ele criou, né? Eu disse aqui, amados, nós cremos em milagres. Mas o milagre de Deus só acontece quando os recursos acabam. Enquanto tem recurso, é com você. É você correr atrás, é você batalhar, é você trabalhar, é no seu esforço, é no seu corre-corre, é na sua dedicação, é no seu empenho. Porque Deus já nos deu tudo. Então a gente tem que parar com esse negócio de... Tem um filme que se chama A Espera do Milagre. As pessoas ficam esperando, orando e esperando o milagre acontecer. O milagre já aconteceu, acontece todo dia que você levanta de manhã. E você respira forte. É o primeiro milagre, o milagre da manhã. Quando você respira e você diz, graças a Deus eu estou vivo. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de mostrar para aquilo que eu vi nesse mundo. Graças a Deus eu estou aqui, né? Eu tenho as minhas mãos, tenho os meus membros. Então, meu querido, o milagre acontece todo dia. Não fique esperando o milagre acontecer não, porque ele acontece todo dia quando você se levanta. É a mão de Deus, é suas misericórdias se renovando sobre a sua vida, é o sopro da vida sendo trazido para você a cada manhã, quando você abre os seus olhos. Esse é o milagre de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, você é o milagre de Deus, você é o milagre de Deus, você é o milagre de Deus. Bispo, então você não crê em milagre? Eu creio, mas os milagres acontecem quando o recurso não tem mais. Mas se nós temos todo o recurso, amados, né, o milagre vai ser difícil, você tem todo o recurso que Deus te deu. Então, quando os recursos acabam, o milagre acontece, né? Aí Deus entra em ação. Mas enquanto tem recurso, Ele diz assim, olha, vai nessa força, meu filho, né? Tenha coragem, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu te farei alcançar aquilo que eu te prometi. Diga glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos nos desafiar o tempo todo. Precisamos sair do vermelho na vida financeira, assumir o seu chamado ministerial. É um desafio. Você está adiando, às vezes, há muito tempo, assumir o seu chamado ministerial na igreja.
Portanto, não fique esperando que as coisas mudem ao seu redor, em seu casamento, em sua vida espiritual ou em qualquer outra área, sem o seu esforço e sem o seu empenho. Não fique esperando. Eu falei aqui na semana passada muito sobre a questão da aposentadoria, né? E tinha uma irmã aqui, que eu falei assim, que o brasileiro tem essa mentalidade de aposentar, né? E quando ele pensa em aposentar, ele pensa assim, parei tudo, né? Parei tudo, agora eu vou... A palavra aposentar quer dizer recolher-se aos aposentos, né? Quer dizer infrutífero, quer dizer finitude, a palavra aposentar. E tem pessoas que acham que é assim, ó, finish, terminou, acabou tudo, né? Então agora é curtir a minha aposentadoria. E eu disse isso na semana passada, e a irmã, depois que acabou o culto, ela veio aqui, ô bispo, nossa, minha aposentadoria saiu antes de ontem. Eu falei assim, glória a Deus. Mas a sua mente não pode aposentar. A sua mente tem que progredir. Você tem que pegar agora esse dinheiro da aposentadoria e pensar, o que eu vou fazer para investir, para crescer, para multiplicar, para expandir. É assim que você tem que pensar. E não ter uma mentalidade que os brasileiros têm, de que a aposentadoria é um troféu a ser alcançado, né? Trabalhei, cheguei ao final da carreira, cadê o meu troféu? A minha aposentadoria. Diga assim, isso é triste, né? É como eles dizem, o INSS, isso nunca será suficiente, né? Isso nunca será suficiente. Então a gente precisa, amados, tirar essa mentalidade de escassez, de pequenez, né? Não podemos ficar pensando assim, esperando só nisso. Eu falei, graças a Deus, amado, pela sua aposentadoria. Mas eu falei, você entendeu que é questão de mentalidade, né? Não, entendi. Mas eu vim falar para o senhor que saiu semana passada. Glória a Deus, aleluia, por isso. Então, amados, nós precisamos assumir o leme da nossa vida, sabe? Precisamos nos esforçar, nos empenhar para prosperar, para progredir e não nos colocar como vítima diante das dificuldades e dos desafios. Então Deus tem nos falado que nós vamos crescer em todas as áreas, e a gente precisa se capacitar para isso. Você sabe uma coisa que desmistificou na minha mente, em relação a essa questão de se capacitar, de se desenvolver, é na parábola dos talentos, que muitas vezes a gente pensa assim, né, que a questão do nosso crescimento depende de Deus. E na realidade, depende da nossa capacidade. Quando você vê a parábola dos talentos, Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Ou seja, a pessoa precisa se capacitar para que Deus possa colocar a sua potência. Diga assim, a potência vem de Deus, o poder vem de Deus, né? Mas a capacidade cabe a mim desenvolver. Por isso que Deus tirou daquele que não multiplicou o que ganhou um talento e entregou para aquele que tem 5. Por quê? Porque ele era capacitado para aquilo. Então, se você não se capacitar, se você não se desenvolver, Deus não vai te usar como Ele queria te usar. A gente precisa se capacitar, a gente precisa se desenvolver, dedicar naquilo que nós queremos crescer, para que a gente possa ser usado. Outro dia eu estava pensando, né? Jesus chamou ali os 12, né? Os 12 discípulos com Ele. Mas o único discípulo que escreveu 14 epístolas foi quem? O apóstolo Paulo. Por que será que Deus usou o apóstolo Paulo, que veio depois da chamada dos 12, né? Veio como um filho abortivo, dizia a palavra do Senhor. Por que Deus usou Paulo mais? Porque na realidade Paulo, ele se capacitou na sua vida ali fora, quando ele não era cristão. Ele era um homem extremamente preparado, estudava aos pés de Gamaliel, um homem estudado, um homem que buscou o conhecimento, um homem preparado na questão de guerra militar, extremamente preparado. Por que Deus não usou, né, para deixar ali na palavra dele todos os outros, que é claro, Pedro tem ali a sua epístola, mas por que Paulo tem 14 epístolas? Porque Deus usa aquele que está se capacitando e se desenvolvendo. Porque a gente tem essa ideia de dizer assim, olha, Deus capacita aqueles que chama, não é isso? Eu falei isso? Deus capacita aqueles que Ele chama, né? A gente fala muito isso, mas na realidade Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. A gente fica esperando Deus nos capacitar. Deus, Ele vai te dar potência e poder, mas quem se capacita é
você. É você. A gente precisa se capacitar. A gente precisa desenvolver como pai, como marido. A gente precisa se desenvolver. Gente, hoje, eu creio que uma das piores coisas que acontecem com os filhos se chama paternidade disfuncional. Famílias que estão sofrendo com problemas, né? Por quê? Porque os pais não sabem ser pais. Os pais não exercem o papel de pai. Há uma disfuncionalidade na paternidade, uma crise de paternidade. Então os pais estão se afastando, os pais não estão assumindo o seu papel, os pais não estão exercendo a sua autoridade, os pais não estão tendo contato com os filhos. Nós vamos falar numa ministração dessa só sobre isso. Os pais não estão ensinando os seus filhos, não estão treinando. Diga treinar. Diga assim, pai precisa treinar os seus filhos. Não é criar os filhos. Criar, qualquer um cria. Agora treinar é diferente. Você sabe aquele filho treinadinho, né? É igual quando você está treinando um cachorrinho, né? Com todo o respeito aos filhos, né? E você diz, junto, né? Anda, senta, pega. Treinamento. Então, pai tem que treinar o seu filho, para que o seu filho cresça, sabe? E ele cresça dentro dos princípios, dentro de uma disciplina. Tem que treinar. Não pode deixar solto, não pode deixar coisa corrida, não. Você precisa treinar, ainda mais na época que nós estamos vivendo, queridos. Ainda mais na época que nós estamos vivendo. Então você tem que treinar o seu filho. Treinar o seu filho em relação às questões relacionadas a valores, em tudo. A tudo. Saber que ele tem que respeitar os outros. Então tudo isso faz parte do nosso crescimento, do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. Então a gente tem que se desenvolver, a gente tem que se capacitar. Então, diga assim, a potência vem de Deus, mas o desenvolver cabe a mim. O capacitar cabe a mim. Eu que tenho que me capacitar. Em tudo, ministerialmente, né? Se você quer servir na área das crianças, no louvor, no ensino, você tem que se capacitar, você tem que se preparar. É o que diz a palavra no livro de Romanos, capítulo 12. Então, queridos, você precisa assumir o leme da sua vida se quiser prosperar e progredir, e não se colocar como vítima diante das dificuldades e diante dos desafios. A questão não é o que a vida faz conosco, mas é o que nós fazemos com o que a vida faz conosco. É o que você faz com o que a vida fez com você. Então nós precisamos ter essa ousadia, precisamos ter essa sabedoria, queridos. Quantos aqui querem progredir na vida? Quantos querem crescer nesse ano 2024? Quantos querem ir para o próximo nível? Digam glória a Deus. Então, você precisa lutar contra as suas limitações. Coloca para mim, Yasmin, essa outra frase. Você precisa lutar contra as suas limitações. O seu comodismo e a sua força, o seu empenho e coragem tem que ser maior do que as suas limitações. Vamos repetir isso? A minha força, o meu empenho, a minha coragem tem que ser maior do que as minhas limitações. Tem que ser maior. Tem um vídeo que eu queria que a Yasmin colocasse, porque às vezes a gente coloca como limitação tanta coisa pequena, tanta coisa, sabe, rasa. Você coloca como limitação alguém que te machucou, alguém que te feriu. E esse vídeo me chamou muita atenção, né? Desse rapaz extremamente limitado, né? Mas que ele não se colocou dessa forma, né? Então, a nossa força, o nosso empenho, a nossa coragem tem que ser maior do que as nossas limitações. Eu sei que você tem limitação. Às vezes o medo é uma limitação. Você tem medo, né? De tomar decisões, você tem medo de tomar iniciativa. Mas a sua coragem, o seu empenho, a sua força precisam ser maior. Pode colocar aí, Yasmin. O nome dele é Marcos.
E eu vou dizer um negócio. Eu não tenho nada. E eu faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo. Mas, infelizmente, elas não fazem nada. Ou melhor, decidem não fazer nada. Bom, primeiro que eu nasci sem os 2 braços e sem as 2 pernas, né? Que já é um choque geral e a minha família só descobriu na hora do nascimento. Tem algum nome pra isso? Síndrome de Hanhart. É o nome da síndrome. É muito raro, né? Cara, é tipo 1 em milhões. E aí o grande impacto foi esse, né? Nascer sem os braços e as pernas, todo mundo fica em choque. Como as situações que você mencionou que acontecem na vida das pessoas. E agora? O que eu faço? Oh, meu Deus, por que comigo? E não só isso, né? Teve gente que já me disse assim, nossa, talvez, acho que isso é a pior coisa que poderia acontecer na minha vida se um filho meu nascesse assim. E se eu dissesse para você que 10 dias depois do nascimento, os médicos disseram que a minha previsão de vida é de viver até no máximo 30 anos de idade? Por causa da síndrome. Eu absorvo as coisas muito rápido. Seja alimento, gordura de alimento, seja remédios, álcool. Então, a pergunta para você que está escutando a gente agora é, e agora, como é que seria isso para você? Agora não ter braço e perna nem era mais a pior coisa que pudesse acontecer. Porque agora você tem um prazo de validade. Tic-tac, tic-tac. Cada dia que passa, cada aniversário, menos um, menos um, menos um. E você ia fazer o quê? Você ia querer crescer, correr, namorar, estudar, ou ficar esperando. Mas o ponto é, as pessoas ficam esperando, não é? Então, tipo, já que ia acabar pra mim, por que eu ia querer estudar, namorar, crescer e tudo? Não, vai acabar mesmo. E as pessoas levam isso pro dia de hoje. Quando eu aposentar, Caio, aí eu vou ser feliz. Quando eu encontrar uma pessoa que eu amo, aí sim eu vou ser feliz. E aí, esse dia não chega. E você vive a vida inteira de infelicidades. Só que eu decidi, desde aquela época, que eu ia viver todo dia como se fosse o último, fazendo um máximo de coisas que eu amava, que eu podia. E aí eu percebi que quando eu fazia essas coisas, cara, tô falando de coisas pequenas, tipo, moleque, brincar com meus amigos. Outro dia me perguntaram numa entrevista, qual que é o maior segredo do sucesso pra você? Pra mim, é a fome, é a chama da vontade. E essa, eu descobri que ela acende quando você faz as coisas que você gosta. E aí eu brincava com os moleques, eu jogava futebol, cara, futebol, veio aqui no podcast falar mentira, fala sério, como, se eu tenho perna? Com os recursos que eu tinha. Então, eu falei, cara, quando eu faço as coisas, a chama... E aí, quando vem as adversidades, é mais fácil passar por elas. Energia elevada é o segredo. Porque se você não se ama, como é que você vai amar os outros? Como é que você vai tocar um negócio pra frente? A porcentagem de pessoas que não se aceitam, por mais que pareça estranho ouvir isso, a maioria não tem deficiência nenhuma. Não tem. São pessoas que têm tudo e vivem reclamando da vida. Vivem reclamando de tudo. E eu vou dizer um negócio. Eu não tenho nada. E eu faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo. Mas, infelizmente, elas não fazem nada. Ou melhor, decidem não fazer nada. Eu nunca deixei essa limitação, ou qualquer prazo aí de validade, me impedisse de sonhar, de realizar, de fazer o que eu quiser na minha vida. Hoje eu sou surfista, skatista, mergulhador, DJ. Você contrataria um DJ sem mão pra sua festa, cara? Cara, impressionante. DJ. Eu toco em escola de samba, em bateria de escola de samba há 22 anos. Toco repique sem ter um dedo pra segurar uma baqueta. E você tem tudo. E tá ouvindo a gente aí. E por que você não faz nada? Ou melhor, por que você decide não fazer nada? Porque ser feliz é questão de decisão e você faz todo dia. Mimimi, 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 é decisão sua. E tem 2 coisas que eu vou dizer pra vocês. Talvez você que tá ouvindo a gente agora, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo que o Caio deixou. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você pisa no chão. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome. Para te trocar de roupa. Ou para te levar no banheiro, cara, para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. Caramba, problemas de situação. Gostei dessa. Situações. E todas elas você pode resolver. Não tem situação que você não consiga. Então para de reclamar, de ficar de mimimi que não vai te levar a lugar nenhum. Glória a Deus. Chega de mimimi, gente. Então, nós é que colocamos as limitações em nós mesmos. Nós podemos tudo, amados. Nós podemos tudo. Sabe? E é o que Deus quer de nós nesse ano de 2024. Provérbios 24:10 diz assim, olha. Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você é fraco na hora da adversidade, a sua força será pequena.
Então a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ter empenho, a gente tem que ir para cima, a gente tem que avançar. Você não pode fazer corpo mole, porque senão a sua força ela vai ser pequena, meu querido. Todo mundo tem limitações, todo mundo tem dificuldade, mas a diferença que vai fazer é você ser corajoso, se empenhar e ir para cima. Não é ficar falando das suas dificuldades, né? É você acreditar que Deus está em você, que você tem potência, você tem a capacidade que veio de Deus, e você pode chegar aonde você quiser. Olha só a vida de Davi. Davi enfrentou o gigante Golias, o desafio era muito maior do que ele, tanto em estatura como força. A fama de Golias era muito maior, gigante, né, filisteu. Mas Davi, na força do Senhor, superou as suas limitações, enfrentou o gigante e venceu. Então nós precisamos, amados, avançar, nós precisamos enfrentar os nossos desafios, e não nos colocar como vítimas. Você tem que dizer sempre assim: olha, eu sou forte no Senhor, eu sou forte no Senhor, e não se colocar como vítima de nada. Vencer, sabe, e enfrentar os seus desafios. Tem uma frase que mudou muito a minha relação, a minha visão em relação às dificuldades, que diz o seguinte: o que não te desafia, não te transforma. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que não te desafia, não vai te transformar. Por isso que as decisões mais importantes são as mais difíceis. São as mais difíceis. Porque aquilo que te desafia, que não te desafia, não vai te transformar. Tem que ter desafio, tem que ter coisas diante de você, que você pensa assim: meu Deus, mas é muito grande, é muito difícil, mas você precisa enfrentar, porque é só assim que nós somos transformados, só assim que nós somos mudados na nossa vida. E eu tenho dito aqui que depois que uma pessoa transformou, não tem caminho de volta. Mudança ainda tem caminho de volta. A pessoa diz assim: olha, eu mudei, não fumo mais. De repente na frente ele está fumando de novo. Mas transformação não tem retorno. Por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus, né, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando uma pessoa é transformada, o passado ficou para trás. Não tem jeito de retornar. O problema é que as pessoas às vezes mudam, mas não são transformadas. A gente precisa transformar. Transformar na nossa mente em primeiro lugar, para que o nosso corpo obedeça a nossa mente. A nossa mente é como se fosse o software, né? E o nosso corpo é como o hardware. O que é o software? O software é aquilo que fica mudando, vai sendo atualizado. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso software, da sua mente. Então, o software tem que estar sendo atualizado, tem que estar mudando. A sua mentalidade em relação às coisas, você tem que estar mudando o tempo todo. Porque quando você muda a sua mente, o seu corpo ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Eu postei um vídeo agora no Instagram falando sobre isso, né? Você tem que começar o ano demonstrando para o seu corpo que quem está no controle é a sua mente. É a sua mente. É ela que tem que estar no comando do seu corpo, né? E o Espírito Santo de Deus te fortalecendo, te impulsionando, te capacitando, né, para isso. Mas é a sua mente que tem que estar no controle do seu corpo. Então você não pode ficar falando assim: ah, não consigo, não vou fazer isso, não consigo alcançar aquilo. Não, a sua mente tem que estar no comando, você tem que estar avançando sempre. Então, o que não te desafia, não te transforma. Não te transforma. Talvez, meu querido, para você recomeçar a estudar, como fez a pastora Raquel, seja um desafio. Talvez seja vencer a sua timidez. Falei aqui da Célia, né? A Célia venceu a timidez e veio e falou que no final de ano, deu o testemunho dela aqui, o depoimento dela, maravilhoso. Mas ela estava com medo no começo. Ela disse assim: ah, bispo, eu não vou. Mas aí ela tomou coragem, foi lá na sala, né, diante de luz, de câmera, né, com ali a minha nora, e aí filmou, coisa linda, coisa maravilhosa, desafiou a sua timidez, o seu medo, né?
Então a gente tem que se desafiar o tempo todo. Talvez seja a timidez, você vencer a timidez. Talvez seja a sua preguiça de sair da cama, de tomar iniciativa. Alguém me perguntou: Bia, você está tomando alguma coisa? Você está muito elétrico. Eu disse: eu estou tomando sim, estou tomando iniciativa. Tomando iniciativa. Quando você toma iniciativa, as coisas começam a acontecer. Começam a acontecer. E eu já comecei esse ano desse jeito, amados. Já comecei levantando 6 horas da manhã. Já começo a fazer minhas coisas todas às 6 horas da manhã. Atividade física às 6 horas da manhã. Leitura, oração, tudo já de manhã. Já mudei a questão do açúcar esse ano, né? Porque eu vim assim, sabe, diminuindo um pouco. Agora eu tomei uma decisão: ele não me vence mais. O açúcar não me vence mais. Você imagina uma família, Edson, que eu vi numa família que todo dia depois do almoço tinha que ter um docinho. Era um pudim, um doce de banana, todo tipo de doce. Depois do almoço era fatal. Se eu não tivesse o docinho depois do almoço, gente, para mim era como se eu não precisaria não almoçar, né? Sorvete. Eu venho de uma família assim, né? Uma família abelhinha mesmo, gosta de doce. E aí, amados, pronto. Eu decidi, final do ano passado, né, algumas semanas antes, e aí, depois do almoço, saio tranquilo ali do almoço, né, bebo meu copo d'água, escovo os meus dentes. Se eu tiver comido algum, não é doce, aí eu como frutas que são adocicadas, né, tâmara, alguma coisa desse tipo, mas vai ser depois, que eu não quero mais ser escravo desse hábito de comer doce a vida toda, né, eu não quero ser mais escravo disso. Então adquira hábitos de gente grande, meu querido. Ah, bispo, eu tenho um hábito de levar o meu cachorrinho todo dia para a rua. Não é hábito de gente grande. Agora, se você colher o cocô dele, quando ele fizer cocô todo dia, aí é um hábito de gente grande. Porque todo mundo que eu vejo sai com um cachorro, faz cocô para todo lado, ele vai sair lá com o cocô, os outros pisar em cima, né? Então, hábitos de gente grande são coisas que vão te transformar, vão te fazer crescer, vão te mandar para cima, sabe? É isso que são hábitos de gente grande. E nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos ter essa coragem de nos desafiar o tempo todo. Tem uma frase do Benjamin Disraeli, que eu sempre digo ela, e eu amo essa frase, que diz o seguinte: a vida, ela é muito curta para ser pequena. Para ser pequena, para você apequenar as coisas, para você dizer assim: eu não posso, eu não consigo, isso é muito para mim. A vida é muito curta para ser pequena, meu querido. Você tem que deixar aqui a sua marca, você tem que deixar aqui, sabe, as pessoas olharem para você e falar assim: puxa vida, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, sabe, fazer valer a pena. Diga: fazer valer a pena. Fazer valer a pena. E parar de dar desculpa. E parar de dizer que é vítima, que eu não consigo, que eu não posso. Não, é fazer valer a pena. O seu progresso tem que ser visível a todos. A todos. Então nós vamos começar a lançar desafios aqui. Davi também vai começar a lançar desafios aqui na igreja. E você precisa dizer assim: ó, tô dentro. Diga assim: tô dentro. Tô dentro, nós vamos, sabe, vamos para cima, vamos embora crescer, vamos embora para cima. É aqui a nossa fala aqui é isso agora. Vão para cima, vão embora crescer. Fala para o irmão do lado: vão para cima e vão embora crescer. Assim disse o Senhor, assim seja, e a Ele toda a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Amém. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, aleluia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós estamos sendo confrontados por essa palavra. Deus, essa palavra está me incomodando. O que, ó Deus, está vindo ao altar está incomodando, Senhor, porque eu tenho me sentido muito acomodado, eu tenho, Senhor Jesus, sentido preguiçoso, eu não tenho tomado iniciativa em muitas coisas que eu precisava tomar, mas nessa noite, essa palavra está me confrontando, Senhor. Ó Deus, está me incomodando, meu Deus, para que eu possa tomar a iniciativa, para que eu possa começar a agir, para que eu possa mudar os meus hábitos, para que eu possa, Senhor Jesus, ó Deus, mudar a minha saúde, a minha vida espiritual, assumir o ministério esse ano, Senhor, na igreja, me preparar, me capacitar. Aleluia, Senhor, eu tenho um grande potencial, o Senhor me deu um grande potencial, Pai, e eu quero desenvolver nesse ano de 2024. Deus, em nome de Jesus Cristo,
Nessa hora, Pai, nós lançamos, Senhor Jesus, por terra toda preguiça, todo comodismo, Senhor, todo medo, toda insegurança, toda falta de coragem, toda preguiça, Senhor. Nós lançamos por terra nessa hora e declaramos que nós somos fortes no Senhor. Nós somos fortes no Senhor. Deus, nós queremos mudar o nosso relacionamento com o Senhor, de ter mais intimidade, de ter mais comunhão com o Senhor, de buscar a Tua face, Senhor, de conhecer mais a Ti. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Deus quer te revelar, meu querido. Deus quer te mostrar coisas grandiosas, segredos, riquezas preciosas, riquezas inescrutáveis da sua sabedoria. Mas você tem que buscar a Deus, você tem que buscar o Senhor, você tem que amar, sabe, estar na presença de Deus, ouvir a sua voz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos num caminho sem volta, de crescimento, de progresso, de avanço, Pai. Nós queremos ser melhores, Senhor Jesus, ó Deus, hoje do que ontem, e amanhã melhores do que hoje, Pai. Assim é a vereda do justo, que vai crescendo, que vai brilhando com mais intensidade, até se tornar dia perfeito, em nome de Jesus, aleluia. Abra sua boca aí, meu querido, comece a declarar, diga: eu sou forte, eu posso todas as coisas do Senhor, o Senhor é comigo, Senhor. Deus, eu irei progredir, eu irei avançar, Senhor, eu irei avançar, Senhor, aleluia. Quebranta meu coração.